bem? Aqui é o Jair. Aqui é a Nayara. Nós somos o Casal Nômade e hoje a gente vai te contar como é que foi o nosso primeiro dia aqui no intercâmbio. Eu vou mostrar pra vocês como a nossa escola é longe. Está na porta do prédio do apartamento. E ali é a escola. E aí, Jair? A gente acabou de fazer teste de nivelamento aqui e acho que vão ter que criar uma classe só pra gente aqui. Pra gente, sério. Da metade do teste pra frente, não sabia nada. Assim, deu pra perceber, né? O inglês do Brasil é muito fraco. Então, um conselho é que você estude um pouco antes. As coisas que a gente conseguiu fazer, eu acredito que eu consegui fazer porque eu faço Duolingo há muito tempo já. Foi o que me ajudou, porque... E série também, que a gente assiste música, mas se fosse depender da escola, tava lascado. Amor. Uma coisa bem legal é que todo dia tem uma atividade diferente e toda semana muda. Então você consegue durante todo o seu intercâmbio estar interagindo com os outros alunos e fazendo atividades, conhecendo Malta. A gente vai tentar fazer o máximo de coisas possíveis também, para vocês verem como é que é a rotina dos estudantes. Já pegou nosso material, ó, esse aqui é o meu, o do Jair tá com ele aqui. E eu fiquei no beginner, ele ficou no qual, Mazão? Elementary. Ou seja, o Jair sabe mais do que eu. A escola é bem grande, tem capacidade para 700 alunos, sendo que cada classe fica até 12 alunos. Então o professor consegue dar bastante atenção. É uma escola bem legal, tem espaço para estudar, tem tablet, tem tudo aqui dentro. A aula acabou e agora a gente está pesquisando aqui algum local que seja acessível para poder almoçar. Acessível pra nós, tá? Aqui não é caro, é que a gente que tá economizando mesmo para a viagem durar mais tempo, né? Gente, essa fatia é gigante. Ó, minha mão aqui perto dela. Custa R$3,50 a fatia. Gente, olha esse rapaz fazendo dieta low carb. Chega a dar dosinha dele. A gente tá comendo pizza aqui de R$3,50 a fatia. Mas olha a vista. Nossos planos de low carb foram por água abaixo, tá? Vou logo avisando. Você provar o gelato aqui pela primeira vez, mas muita gente vem comprando essa sorveteria, então parece que ela é bem boa. Primeiro a gente chegou na escola, preencheu um formulário e depois teve um teste. Esse teste é para você saber o seu nível de inglês. No caso, eu fiquei no nível básico e o Jair ficou no elementar, que é um depois do básico. Antes disso, acho que muita gente tem dúvida, como é que você vai se virar para se informar aqui na escola, enfim, para você saber que tem um teste para fazer. Então, o pessoal daqui, ele é bem solícito, então se você não fala bem inglês, eles vão tentar te entender. E aí vão te dizer que você tem que entrar numa sala e lá você vai receber um questionário para então eles conseguirem identificar qual é o teu nível de inglês. Depois dessa prova também tem uma prova oral, não é uma prova, né? Você vai conversar com uma pessoa, ela vai ver o seu nível de conversação. O meu é quase zero, acho que por isso que foi pro beginner. Só que acontece, eu entendo muito inglês, eu entendo bem quando alguém fala, mas eu não sei falar, então não adianta nada eu chegar lá no intermediário e falar que eu entendo inglês. Eu gostei bastante. Uma coisa legal de falar que a minha sala só tem 11 alunos. A minha tem 12 ou 13 alunos. Então são salas pequenas, o professor consegue dar bastante atenção. Eu não posso gravar dentro da aula, tá? Mas só explicando pra vocês, é uma sala pequena, com uma mesa só, todo mundo fica sentado lado a lado, e o professor vai desenvolvendo atividades e as pessoas vão trabalhando juntas. Lá na minha turma também foi mais ou menos assim, a professora sempre divide em duplas, e aí as duplas vão mudando conforme vai passando a atividade.
Então a professora também era bem legal, mas ela foi bem corrida. Eu gostei porque, enfim, eu só tenho um mês para estudar, eu quero que as coisas realmente sejam corridas, porque se for para ser devagar, a gente mantém numa escola normal. Outra coisa super legal que a gente achou aqui, que tem aula de conversação à tarde, você paga uma taxa extra. A gente não quer fazer agora nessa semana, mas acredito que na última semana a gente vai fazer uma semana de conversação. Que é legal, que é todo dia você conseguir falar com outras pessoas e ajudar também a desenvolver, né? O speaking. O bacana também é que embaixo tem várias áreas comuns, a gente está numa delas aqui fora, tem lá dentro, tem o café. Tem internet, o preço é bom no café. Então tem várias áreas para você conversar realmente. Na minha sala tem coreanos, japoneses, um rapaz que eu não sei a nacionalidade dele, mas eu acho que ele é francês. Então, quando eu tô conversando com essas pessoas, enfim, a gente só consegue conversar em inglês, mesmo que o meu inglês não seja tão bom e o deles também não, a gente vai se virando, se comunicando, porque, enfim, eles não sabem português nem eu sei a língua deles. Então, uma festa grátis aqui e tal, de boas-vindas. Todo dia tem uma atividade extra para você fazer. Algumas são pagas, essa festa que vai ter hoje não é paga, mas algumas são pagas, que são os passeios, alguns walking tours. Sempre sai aqui da frente da escola. Como a gente está aqui na frente da escola, nosso apartamento, isso foi muito bom pra gente também. Na minha turma já tinha gente que já estava estudando nessa turma antes de mim. Na minha então, também. Tinha acho que a metade da turma já era dessa turma e outras seis pessoas ou 7 entraram junto comigo. Na minha turma tem um coreano, tem um árabe, tem um colombiano e uma grega. Na minha sala, isso é legal. Na minha sala tem brasileiros. Na minha também. Mas assim, a dica que eu dou é você tentar ao máximo ficar longe realmente dessas pessoas, porque querendo ou não, não é pra você não falar com essas pessoas, mas acho que no momento da aula é interessante você sentar do lado de quem não fala a sua língua. É porque no momento de dúvida ali, você vai querer ajuda ou vai querer falar em português e eu acho que isso vai atrapalhar o seu desenvolvimento realmente. Sim, mas não, a gente não tá falando pra não falar com o brasileiro, viu? Porque você vai acabar falando com o brasileiro. Tem gente que vem e não fala, principalmente quem tem um inglês muito bom, finge que é até de outra nacionalidade, né? Mas tipo, no meu caso, por exemplo, eu não vejo problema nenhum. Desde que dentro da sala de aula eu me dedico para estudar, o professor também passou trabalho para fazer em casa. Não sei o seu, mas o meu passou. Alguns professores também brigam realmente quando você está falando a sua língua. Eles falam assim pra você não falar. O meu não deixa eu falar em português e também ele pediu pra gente não usar o celular. Ele não proibiu, mas ele pediu pra não usar o celular pra gente não ficar usando tradutor. Já a minha professora falou que cada professora é de um jeito. O tradutor estava liberado nas atividades, então você pode... É claro, ela falou para você usar com decência, né? Não é para você só usar o tradutor, mas sei lá, tem uma palavra específica ali que você não sabe, vai lá, pesquisa para você não ficar atrás da turma. Mas eu achei legal porque o livro é bem didático. Outra coisa também, tem outros livros para vender de atividade aqui, são super baratos, €1 o livro, a gente vai até comprar. E é interessante você estudar fora da escola também. A gente está se esforçando pra caramba, a gente está fazendo Duolingo pra caramba, a gente está tentando entrar em contato bastante com a língua, já que a gente está aqui um mês dedicado a estudar inglês. Então a gente quer que esse um mês seja o mais proveitoso possível. Eu pretendo daqui a umas 2 semanas fazer um reteste para ver se eu já posso subir para outro nível. Você pode fazer o teste toda segunda-feira, tá? Muita gente está perguntando no Instagram, provavelmente vocês vão ver no YouTube, vão perguntar também. Então a gente vai deixar o link aqui para você receber o orçamento do intercâmbio, porque isso varia muito de acordo com as horas que você quer fazer por semana, quanto tempo você vai ficar, sendo que quanto mais tempo você ficar, mais semanas, mais em conta vai ficar seu intercâmbio, né? E também depende muito do tipo de acomodação, se você vai querer compensação ou não, então por isso que a gente está pedindo pro pessoal entrar em contato com a agência que trouxe a gente. Com a MD4S, eles foram ótimos, eles são de São Paulo, mas eles atendem o Brasil inteiro. Então você consegue falar com eles online pelo cadastro que a gente vai deixar aqui. É importante que você preencha esse cadastro para a gente saber que você conheceu eles através do nosso vídeo. E a escola que a gente está é IELTS Malta. Eu gostei muito porque não tem um monte de adolescente, como eu pensei que ia ter. Eu pensei realmente, quando a gente estava no nosso apartamento, a gente ficava olhando para cá pra escola e eu via muito adolescente. Não sei se foi o horário que eu olhei, talvez nem sejam alunos daqui, mas na minha sala, por exemplo, não tem nenhum adolescente. Na minha sala tem 2 adolescentes, mas
super tranquilas. E assim, se tivesse também, pra mim não ia ser problema, mas eu achei ótimo ter pessoas da minha idade e pessoas mais velhas que a gente também. Eu acho que o problema não é ter adolescente, às vezes é só ter adolescente e você chega com 30 anos ou com 40 Aí você anos. fica meio que boiando, É né? porque a própria conversa é diferente, né? O próprio vocabulário que você vai utilizar é diferente. Aí se você quiser também sair da aula, alugar livros aqui, você pode utilizar os tablets que eles disponibilizam aqui. Você pode passar o dia todo aqui se você quiser. Se você quiser chegar às 8 horas, eu acho que abre 7 horas ou 7h30 aqui. Abre 7h30 da manhã. E você pode ficar o dia todo aqui. Terminou sua aula, você desce, pega seu livro, começa a estudar ou fica conversando com Se você não outros quiser ir pra alunos. casa, pro hostel, você pode ficar aqui, né? O bacana aqui da IELTS também é que ela é muito próxima de um shopping e também muito próxima do mar. Esse shopping não é tão grande como os shoppings que a gente está acostumado a ver no Brasil, mas ele tem tudo que você precisa. Tem supermercado, tem várias lojas de roupas, várias lojas de departamentos, então dá pra você se virar um pouquinho com o que tem aqui dentro do shopping. E esse shopping tem acesso a um mirante muito bacana, que você pode ver o pôr do sol e pode também ver o mar aqui de cima. Ó, nada mal, hein? Esse foi o nosso primeiro dia de aula em Malta. A gente gostou pra caramba da aula. Não esquece que a gente vai deixar o link da MD4S, da IELTS aqui, pra você entrar em contato com eles. Então, se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo em gostei e se inscreve no nosso canal para curtir nossas próximas aventuras. Então, até a próxima. Valeu! Até mais, galera. Tchau!